Professor, dando continuidade aqui nos vídeos, é, falar mal de desencarnado pode trazer consequências? Claro que pode trazer consequências. O que acontece é o seguinte: se você lê os livros do Kardec, essas coisas, você vai perceber que os espíritos eles ficam muito sensíveis. Qualquer coisinha eles conseguem sentir. Então, tipo assim, se você amar alguém que desencarnou, de um morto, um falecido, ele vai sentir esse amor assim multiplicado por 1000, por 10, por 1000. Se você tiver ódio daquele espírito que desencarnou, ele vai sentir por 10, por 1000. Então, o sentimento do plano espiritual, ele fica muito, é como se fosse muito sensível. Então, se você pegar, por exemplo, falar mal do encarnado, ele vai sentir que você está falando mal dele. Fala, mas que ele está falando mal de mim? Por que ele está falando mal de mim? O que ele está pensando que ele é? De duas umas, ou ele fica chateado, ou ele fica com ódio. E se ele fica chateado e pronto, acabou, ficou chateado, e foi embora, e seguiu o rumo, falou, poxa, pensei que o pessoal gostava de mim, me amava, eu tô indo embora, tchau, nossa, pensei que eu fiz um monte de coisa e não fiz nada. Tchau, eu tô indo embora. Ou você tem a outra versão que você pode falar assim, o que é isso? Tá pensando que é o quê? Ele vai ver só o que é bom para mim, pra tosse. E vai e começa a atacar. Então você tem duas situações. E já que você tem duas situações, e já que o espírito pode perceber tudo, primeira questão, para que falar mal do espírito que desencarnou? O espírito que desencarnou, ele só de falecer do outro lado, ele já consegue ter clareza das coisas erradas que ele fez. Se você pegar e ficar martelando e forçando ainda as coisas erradas que ele fez, piora a situação para o coitado que está do outro lado lá. Um exemplo. Vamos supor que você tinha um tio, um pai, um filho, sei lá o que gostava de fazer dívida para tudo quanto é lugar. E faz dívida daqui, dívida de lá, dívida. E pensa num bicho atrapalhado que era fazer dívida. Empresta o nome de uma empresa, faz não sei o que, dívida. Aí ele desencarna. Quem que tomou no nariz? A esposa, a mãe, sei lá quem que ficou. Quem ficou. E ficou com essas dívidas aí. E ficou com essas coisas tudo pendenga para resolver, tudo essas coisas, tudo atrapalhado para resolver. E aí, o que que faz? Como é que faz? Por onde que faz? E aí? Como é que funciona? Aí o que acontece é o seguinte, dentro disso, dentro dessa situação, dentro dessa conotação, esse espírito fica sofrendo. Por quê? Porque ele vê o sofrimento da outra parte tendo que pagar por uma coisa que ela não fez. Esse espírito já está lascado, ele já está tendo um martírio sem tamanho. Se você pegar e ficar jogando mais maldição ainda, falando, ai, por que ele fez isso? Olha o que ele fez, afundou minha vida, afundou minha vida, afundou minha vida. Você vai desgraçar mais ainda a vida, você vai fazer com que esse espírito entre em colapso tão grande. Não faça isso não, gente. Porque nós também estamos cheio de falhas. Cheio de falhas. E nós não temos capacidade ou competência para poder dar os próximos passos sem consequências de fato. Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não fale mal. Corrija. Se o seu marido, seu parente deixou um monte de dívida para você, você também é culpado. Então você corrige isso, tenha isso como uma experiência. Pega e fala assim, poxa, o universo deixou isso daqui, então eu vou resolver. Porque eu devia ter resolvido antes de acontecer o desencarne. Eu devia ter resolvido antes de tudo acontecer. Eu devia ter apertado e não deixado ele fazer todas essas coisas. Eu sou corresponsável. Então, como ele desencarnou, agora caiu só em cima de mim, porque eu fiquei enrolando, e agora eu tenho que pagar isso daí tudo. Então eu vou fazer, eu vou corrigir e vou arrumar. Assuma as responsabilidades. Não fica jogando para os outros, não. Coisa que também faz parte de você. Porque se você fizer isso, de pegar e ficar jogando, falando, eu fui fulano, esse espírito sem vergonha, que não sei o que, deixou dívida, o que acontece? Você é como se você pegasse e não aceitasse as coisas de Deus, não aceitasse a perfeição divina.
Agora, se aconteceu tudo e você está tendo que pagar porque o outro já faleceu, então é um problema teu. Teu. Porque você era cônjuge, você era parente, você era coisa e deixou. Era só não deixar. Puxasse a rédea mais forte, pegasse e chamasse atenção e pegasse e resolvesse de fato como é que tinha que resolver. O que eu sei é que mais cedo ou mais tarde tudo que está errado tem que ser resolvido. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.